Oi, Christian, tudo bem? Consegue Boa me ouvir noite. bem? Boa noite, Sim, tudo bem? tudo tranquilo. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso quarto bate-papo sobre mudança. A hora é agora, né, Su? Isso É, o mesmo, assunto aham. é isso aí. E o assunto de hoje é o óbvio. Como enxergar e valorizar questões óbvias na nossa vida, né? Su, mas é com você. Começa aí a sua parte, depois a gente vai seguindo. Beleza. Vou esperar um pouquinho, Christian, que o pessoal está entrando agora, né? Quero dar as boas-vindas para todo mundo. Tem um pessoal chegando Sim, aí. Fiquem bem à vontade, pessoal, para estar fazendo comentário, para estar participando da nossa live. Muitas vezes eu tenho um pouco de dificuldade ainda de estar na hora do comentário fazendo, né, essa interação com vocês. Mas prometo que no final eu e o Christian vamos dar uma revisada nos comentários, nas participações que a gente tiver na live, para estar tentando interagir da melhor forma com vocês hoje. isso aí. O objetivo, então, é que a gente traga atitudes práticas do nosso dia a dia que revelem aonde que está o óbvio em tudo isso, né? Para que a gente possa identificar isso. Muitas vezes, né, por ser coisas tão simples, a gente acaba ignorando essas coisas óbvias, né? E quando a gente negligencia alguma dessas atitudes, elas influenciam diretamente no alcance das nossas realizações. Hoje a gente vai utilizar muito essa palavra realização ao invés de objetivo, meta, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre realização na nossa vida, né? E uma das atitudes e uma das frases, assim, que a gente mais tem de jargão que a gente vê por aí, é uma frase muito óbvia que diz: se eu não sei para onde é que eu estou indo, qualquer caminho, qualquer lugar serve, né? Então essa é uma frase que a gente vai trabalhar ela bastante. É isso aí, isso é isso. E se a gente olhar, né, se olharmos para nós mesmos e para as pessoas do nosso convívio, quantas vezes nos deparamos, né, com as situações que envolvem diretamente o sentido dessa frase, né? Uma frase muito importante. Na minha opinião, né, Su, esse é o primeiro grande obstáculo do cotidiano das pessoas. Pois vejo que uma grande parcela das pessoas ao nosso redor mesmo estão voltadas a um único objetivo. Eu mesmo, boa parte da minha vida profissional, também estive baseado nisso, que é a questão de sobrevivência, né, subsistência, que é a questão financeira. Só que ele sozinho não gera satisfação. Concorda comigo? É isso mesmo, né? A gente não pode ter como objetivo só a questão financeira, né? Ela é uma questão muito importante, mas ela não é a única questão. E mais no final, É ali, isso. fiquem com a gente, pessoal. A gente vai fazer uma ligação entre essa questão financeira e a questão da realização pessoal, né? Então, voltando à questão de que se a gente não sabe para onde que a gente está indo, qualquer caminho serve, a gente ignora essa etapa que ela é muito óbvia, ela é muito clara. Eu preciso ter lá no meu GPS para onde que eu estou indo. Por que, que eu preciso ter isso? Porque aí, assim, as minhas ações elas vão estar dentro de um contexto real. E assim eu vou poder esperar algum resultado dentro disso, né? Porém, a gente muitas vezes faz ao contrário, né? Além da gente não saber para onde a gente está indo, a gente usa isso como desculpa para não alcançar algo na nossa vida, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado em saber para onde a gente está indo, para que a gente possa ter ações que fiquem dentro desse contexto. Outra frase muito óbvia que a gente encontra na nossa vida e que a gente escuta muitas vezes é aquela frase que diz: faça as mesmas coisas e encontre os mesmos resultados. Mas muitas vezes a gente usa novamente aqui o contrário, né? A gente quer fazer as mesmas coisas, mas a gente quer atingir resultados diferentes. E aqui o óbvio se revela de uma outra forma, né? Eu não tenho como fazer as mesmas coisas e esperar coisas diferentes. E outra coisa que revela aqui é que, novamente, a gente cria uma resistência à mudança. A gente, na verdade, não quer fazer aquilo, né? Porque a gente não está disposto a viver o processo que envolve toda essa questão de encontrar resultados diferentes, né? Quando a gente faz aquilo que é necessário para que a gente chegue no nosso destino final, né, na nossa realização, a gente faz com que a insatisfação talvez desapareça, né? E aí, ao invés de ficar reclamando o tempo todo, a gente faz com que a reclamação se torne um combustível, na verdade, da nossa motivação para fazer alguma coisa diferente, né? E assim ter uma perspectiva diferente e obter algo diferente, né? Eu não tenho como fazer a mesma coisa e esperar coisas diferentes. Isso é muito óbvio, mas às vezes a gente negligencia isso também. É isso aí, é isso aí. Essa é outra perspectiva do óbvio que é desafiadora, né? Primeiro pelo fato da gente primeiro encontrar o gatilho, né, o estalo, que desperte a insatisfação pela situação. Pois todos nós já passamos, né, por isso inúmeras vezes, e a dificuldade é perceber o momento da resolução mesmo. Sabe aquele basta, né? Chega, vamos fazer diferente. Que gera energia para buscar a transformação nessa situação, né? E o momento é um momento complexo e tem gente que passa a vida inteira procrastinando essa decisão, provavelmente por medo do desconhecido, das consequências dessa atitude de mudança. É, isso aí, é bem verdade isso. Pessoal, continua entrando na nossa live, né? Quero que todos sejam muito bem-vindos. Fiquem com a gente, né, para esse bate-papo e fiquem à vontade para fazer os nossos comentários aí, que a gente vai tentar interagir com vocês da melhor forma possível, né? Isso aí. Outra situação, então, que a gente traz é aquela velha situação, né? Como eu queria ter um corpão, né? Como eu queria estar sarado, como eu queria alcançar isso na minha vida, né? E aqui, mais uma vez, né? A gente tem que estar disposto a um processo para que isso seja realidade. Mas às vezes a gente diz assim: eu não estou muito afim de mudar não a minha alimentação, estou muito afim de deixar de lado os meus desejos alimentares, estou afim de continuar fazendo as coisas como eu faço.
Ou então eu não tô afim de ir na academia todo dia, tô afim de ir uma vez que outra, né? Mas lá no fundo eu quero um corpão, né? Então aqui mais uma vez, né, as minhas atitudes não estão sendo condizentes com aquilo que eu quero. Será que eu quero mesmo ser sarado e ter um corpão? Será que isso é um desejo verdadeiro? Tendo essas atitudes diante disso, né? Então que novamente a gente não pode negligenciar esse processo, essa etapa para chegar a algum lugar, né? O processo, ele é muito importante para o nosso produto final. E é impossível eu conseguir alguma coisa sem que eu esteja disposto a viver esse processo, né? Tudo implica em mudança de atitude e de comportamento, né? Sem disposição, isso não vai acontecer. A gente precisa ter isso claro, né? E a palavra óbvio tem muito a ver com clareza. Então, se eu não tenho claro aquilo que eu preciso fazer para obter algo, eu preciso voltar para trás um pouquinho para que eu possa descobrir o que eu realmente quero, né? Uhum. Nas vendas e no marketing, a gente trabalha muito com essa questão emocional das pessoas, né, Su? Visando comunicar ao cliente, principalmente nas questões de benefícios e de resultado. Que é um pouco disso, né, que você comentou. Vou trazer aqui o exemplo da própria academia. Se uma academia tentar vender, por exemplo, um plano de musculação para alguém dizendo assim, você vai cansar, sentir dor muscular, né, suar pra caramba, sofrer, e depois de 6 meses, 1 ano, nessa rotina e cuidando da alimentação ainda, você vai começar a ter resultados. Será que ele consegue vender o plano para alguém? Não, né? No caso da propaganda, a gente geralmente usa o quê? Precisamos buscar mostrar o resultado para o cliente, né? O processo todo a gente vai educando né, lá dentro depois que você vendeu o plano, você educa o cliente, né, com o processo para ele ter realmente os resultados. Com certeza, então, saber o destino, né? Ter aquela visão de onde a gente vai estar daqui uns dias, daqui um tempo, é muito importante. Isso é um motivo da mudança, né? Sem negligenciar essa parte do processo, né? Mas aquele destino ele tem que estar muito presente na nossa vida e sabendo que a gente precisa ter os pés no chão, a gente não pode acreditar que tudo vai acontecer sem o nosso esforço, sem a nossa dedicação, né? No trabalho, assim, trazendo um exemplo agora, né, do trabalho, muitas vezes eu estou insatisfeito com o trabalho, eu não estou insatisfeito com o meu chefe, estou insatisfeito com os meus colegas, estou insatisfeito com tudo isso. E a atitude óbvia aqui, ao meu ver, não sei se é a visão do Christian também, é eu buscar fazer alguma outra coisa. Porém, o que a gente percebe é que as pessoas, inúmeras vezes, permanecem na mesma situação, né, simplesmente por uma comodidade, porque não está disposto a sair daquela zona de conforto, né? E será mesmo que se o problema que eu consigo identificar é um problema no meu trabalho, é um problema com o meu chefe, é um problema com os meus colegas, por que eu não posso fazer algo diferente, né? Por que eu não consigo identificar isso, né? Se esse é realmente o problema, por que eu não consigo sair dessa situação, né? O que se revela por trás disso tudo? No trabalho, a coisa mais óbvia para mim é a conversa franca e aberta entre colegas, né? Empregado, empregador. Antes mesmo de procurar outro lugar, como você falou, né, não está satisfeito, procura outro trabalho. Às vezes, ser transparente quando falamos de expectativa versus resultados é o melhor caminho. Assim a gente consegue definir o nosso posicionamento. Né? A pessoa se posiciona em relação a isso. Primeiro conversa, deixa sempre transparente qual é a necessidade e qual é a expectativa, e depois toma uma decisão. Né? E entre cliente e fornecedor, a mesma coisa. E ao mesmo tempo, por que fica a gente percebe assim, que é tão difícil manter essa transparência e a conversa franca? Verdade. Parece que é errado. Os resultados... Quer comentar alguma coisa em relação a isso? Sim, pegando esse gancho, né? A comunicação transparente, ela gera conexão, né? E quando a gente está conectado com algo, a gente meio que se compromete com aquilo, né? E aí, isso que faz toda a diferença, né? Quando eu me conecto ou com o outro ou comigo mesmo, eu tendo a ser mais verdadeiro e os meus resultados tendem a ser melhor, né? E isso faz com que, ao invés de ficar buscando problematizações, né? A gente busque soluções para aquilo que está acontecendo na nossa vida, né? Então, a comunicação transparente gera conexão. Quando a gente se conecta ou com a gente ou com o outro, existe uma forma de relação totalmente diferente do que se a gente não tivesse conectado com aquilo, né? Quando eu me conecto com um problema, eu vou atrás da solução do problema. Então, aqui a transparência gera conexão, né? E aí fica aquela pergunta, né? Por que as pessoas ficam descontentes e não trazem isso à tona para resolver? Essa é mais uma questão óbvia e a gente deixa passar, né? E outra coisa que me veio agora é que a conexão e a transparência geram confiança, né? Então, relações de confiança tornam também as coisas um pouco mais claras. E aí, quando o objetivo do chefe ou do funcionário, vamos supor assim, do gestor ou do funcionário, estiver claro, a gente sabe o que a outra pessoa está esperando da gente, né? Quando eu sei o que o outro está esperando de mim, eu vejo se eu posso atender ou não em relação a isso, né? E muitas vezes, há um tempo atrás, eu vi um quadro numa loja e eu resolvi comprar. E há muito tempo ele já faz parte aqui da minha casa, né? E nesse quadro dizia a seguinte frase, né? O óbvio é aquilo que nunca é visto até que alguém o manifeste com simplicidade, né? Essa frase, ela fez muito sentido para mim, porque eu muitas vezes não falava o óbvio, porque se era óbvio para mim, é claro que é óbvio para o outro, e eu não preciso dizer. Mas isso, na verdade, se mostrou durante as experiências e as práticas vivenciais
algo que não é muito verdadeiro, né? Me mostrou o contrário, que o óbvio, ele precisa ser dito, né? Por que o óbvio precisa de ser dito? Porque nós, seres humanos, a gente vive em níveis de consciência totalmente diferentes. As realidades são diferentes, as vivências e as experiências são diferentes. Então, o que é óbvio para mim, não é óbvio para o outro. Então, eu preciso dizer o óbvio, sim. E aí, quando eu estava fazendo o roteiro dessa live, a questão dos manuais, né? Os manuais são muito óbvios. Às vezes, tomada. E aperte o botão ligar, para ligar. Então, o que isso revela, né? Que falar o óbvio garante o resultado final que a gente espera. Antes nós estávamos falando sobre o que a gente estava esperando, né? Então, se eu espero algo, eu preciso falar o óbvio para que eu consiga conduzir o processo de uma forma mais segura para que o resultado seja alcançado, né? Show de bola. Su, e onde o óbvio se encaixa em nosso objetivo de vida? Como revelar isso na vida de pessoas jovens, de adolescentes e também de pessoas com um pouco mais de idade? Como explorar isso para aqueles... Essa pergunta eu acho que é uma pergunta muito importante, porque traz assim para a realidade aquilo, e para a realidade e para a nossa prática, né? Então, voltando assim o que estava falando em cima, quando vem esses insights para a gente, né, de que o óbvio precisa ser dito, todas essas coisas, né, a gente compreende, eu pelo menos compreendi o quanto que era significativo ter um propósito na vida, né? Um propósito que fosse verdadeiro, né? Que eu colocasse a minha energia nesse propósito de uma forma muito natural, de uma forma muito fluida, né? Que não fosse aos trancos e barrancos, né? E ele teria que ser um propósito que fosse verdadeiro, né? Prazeroso e que também tivesse concluência com aquilo que a gente é. Onde aquilo que tem dentro aparece fora. Então, o que está dentro estaria fora da gente também. Aquilo que eu falo, a forma como eu ajo, os meus comportamentos, as minhas emoções, tudo revela o meu propósito. Quando a gente encontra isso é muito satisfatório, né? E isso tem muito, muito a ver com a questão dos nossos talentos, né? E o que a gente faz de melhor na vida, né? O que a gente é realmente bom, né? Onde que a gente se destaca nessa vida, né? A gente, desde pequeno, o óbvio seria que nós investíssemos no nosso talento, né? Que a gente fizesse disso a nossa vida, né? Mas acontece realmente o contrário, parece que acontece. A gente tem a tendência a ir ao contrário disso, né? E aí a gente traz um exemplo lá da nossa escola, né? Um exemplo começando lá por quando a gente era pequeno, né? Quando a gente tem algum tipo de talento, se revela um talento em artes, vamos supor, ou eu tenho uma facilidade pelas artes, né? Mas eu tô com um pouquinho de dificuldade lá na matemática, vamos supor, né? A gente é induzido a fazer o quê? A gente é induzido a estudar matemática. Porque eu não tô muito bom, né? Então eu preciso tentar ficar bom naquilo que eu não sou muito bom, né? Então, ao invés da gente se revelar aquilo e dar o nosso esforço no nosso talento para fortalecer o nosso talento, a gente busca um ponto que seja um pouco mais fraco para a gente tentar ficar bom. Isso não significa que a gente não tenha que aprender as outras coisas. Mas a gente precisa se questionar se a gente precisa gastar tanta energia tentando ficar bom, se a gente já é bom em alguma outra coisa, né? Isso é uma coisa que se revela muito claro, né? Hoje tem muita clareza isso, né? Mas há muito tempo atrás a gente não tinha essa clareza. A gente não tinha. É isso mesmo. Bem isso. A gente é induzido também a fazer parte da média, né? Então a gente acaba focando no ponto fraco, né? E deixando nossos pontos fracos em segundo plano. Aí a gente fica lá na média, né? Porque se a gente fortalecesse o nosso ponto fraco, a gente estaria um degrauzinho acima. Mas a gente acaba trabalhando mais a questão do ponto fraco e não consegue... E fica na média. E fica na média. Então a gente é induzido para isso, né? E depois, né? Quando a gente cresce, quando a gente vai ficando adolescente, na nossa fase adulta, muitas vezes, o que acontece? A gente tem muita dúvida em relação àquilo que é de resposta interna. E a gente acaba indo buscar sempre uma comparação e uma validação fora, nas coisas externas, no outro, em outra pessoa, no que os outros estão fazendo, como é que as outras pessoas estão se virando nessa vida, vamos por assim. E a gente não acredita nas nossas respostas internas, né? O óbvio seria que a gente soubesse claramente qual é o nosso talento, né? E a gente tem muita dificuldade para identificar qual é o nosso talento. E quando a gente procura externamente, né, uma validação, né, daquilo que a gente está fazendo, aquilo até pode ser verdade. Pode ser uma verdade, mas pode ser uma verdade para o outro. Pode ser que para mim aquilo não seja uma verdade, né? E aí fica uma reflexão para que a gente possa fazer também, né? Quem mais sabe sobre você? Que você mesmo, né? Quem é a pessoa que mais sabe de você? Será que a gente não é capaz de acalmar um pouco a nossa mente, acalmar as nossas emoções e buscar um equilíbrio para que a gente mesmo possa internamente ter resposta para todas as nossas dúvidas? Talvez esse seja um caminho para a gente estar identificando, né? Que nem eu falei antes. O óbvio seria que a gente soubesse desde criança qual que é o nosso talento e que a gente investisse nisso, né? Qual que é a nossa vocação, né? Aí não aconteceria tanta influência, né, externa. E tanta insatisfação, né? Nas nossas realizações depois, ao longo da nossa vida. É bem isso, né? Show de bola.
E fazendo uma analogia assim ao talento, um dia, isso há 16, 17 anos atrás, quando eu estava numa aula de prática de ensino, 1 ou 2, eu não me lembro, né? Com um professor que foi muito sábio na minha universidade, na minha primeira graduação, né, que eu fiz, que foi em educação física, o professor João Batista Freire falou muito claramente sobre isso, sobre essa questão do talento, né? E aí ele falou assim, você sabe por que o Brasil não é o país da ginástica e o Brasil é o país do futebol? E aí, fazendo essas perguntas assim, né, ele disse o seguinte, que quando a gente pudesse ver as crianças brincando na rua de ginástica, seja ela rítmica ou seja ela ginástica olímpica, a gente poderia pensar em um dia ser o país da ginástica. E aí me caiu uma ficha e me veio um insight bem claro, que no Brasil a gente joga futebol, vamos trazer o futebol, brincando. A gente flui no futebol, né? As crianças, elas não veem o problema de jogar futebol numa ladeira. Elas jogam futebol em qualquer lugar, em qualquer condição, em todas as classes sociais. A gente faz uma bola de papel, a gente se vira, a gente resolve, mas a gente joga futebol. E isso está muito ligado ao prazer de fazer isso. Ninguém precisa pedir para uma criança jogar bola ou jogar futebol. Na verdade, acontece ao contrário. A gente precisa dizer, para de jogar bola pelo menos um pouco. Quando eu dava aula de educação física, curricular na escola, eu não parava de escutar, professora, quando vai ter aula de futebol? Já só tá dando outras atividades, mas quando vai ter futebol? Então gerava uma expectativa. A criança vivia aquilo. E por que eu estou falando isso? Porque o talento tem muito a ver com isso, né? O que a gente brinca, né? Quando a gente flui, quando a gente perde a noção do tempo em algo que a gente faz, talvez ali esteja uma sacada para identificar qual que é o nosso talento, né? Aquilo que a gente simplesmente flui em fazer, né? Então, que a gente possa pensar nessa analogia, né? Nessa questão da brincadeira, né? E fazer essa analogia, né? Por que a gente não é o país do futebol? Porque a gente não é o país da ginástica, desculpa. E a gente é o país do futebol, né? Porque tem toda essa questão do talento, né? Do talento. Hoje à tarde eu estava dando uma revisada na nossa pauta, e aí me veio na cabeça que eu estou lendo o livro que você depois vai comentar até um pouquinho sobre ele ali, e o livro traz muito claro, assim, que a gente tem que unir, né, a questão do talento, da paixão e, consequentemente, uma renda. E muitas crianças têm o sonho de ser jogador de futebol, né? Inclusive eu lá no passado tive esse sonho. Porém, na prática, quantos conseguem tornar isso uma profissão realmente, né? E desses, quantos têm realmente talento para o esporte e chegam a outro nível, né? Muita gente tenta e fica ali como intermediário, abaixo da média, e a gente vê vários exemplos de jogadores de futebol que depois, com 30 anos, não fizeram uma faculdade. Agora até melhorou um pouco isso, mas antigamente era clássico isso. O cara saía do futebol e não tinha outra profissão, né? E não conseguiu deslanchar, né? Então, essa questão do talento, da renda, né, e da paixão, ela é muito forte. E, ao mesmo tempo, quantos têm a dedicação e a persistência, né, que daí a gente fala em paixão, para superar todos os obstáculos aí que surgem, né, em toda profissão tem, né, os obstáculos. E no esporte não é diferente, acho que até tem mais alguns obstáculos para enfrentar no começo aí do que qualquer outra carreira. Né? Então, tem muito disso, o tripé, talento, paixão e renda, né, que são coisas óbvias e que a gente tem que ponderar quando a gente, né, pensar em uma profissão. Ou nos nossos filhos, a gente já está meio encaminhado, mas e os nossos filhos, né, nossos sobrinhos, enfim, como é que está essa relação dessa galera mais jovem aí? Verdade, né? Identificando esses talentos, né? Eu fui, desde criança, sempre joguei, né? Sempre joguei tênis, sempre joguei vôlei. É óbvio que o meu sonho era ser ou jogadora de tênis ou jogadora de vôlei, né? E tudo que envolve isso, né? Tu tem um talento para aquilo, sim, depois eu fui fazer uma profissão que tinha ligação com isso, né? Isso sempre fez muito sentido para mim na minha vida. E aí, a gente consegue fazer relações e investir no nosso talento, né? Porque, que nem tu estava falando, se eu não tenho paixão por aquilo que eu estou fazendo, em algum momento meu talento vai desaparecer, né? E eu não vou conseguir transformar isso numa renda, né? Então, não é algo simples e não é algo fácil fazer com que esse tripé interaja, né? Funcione, isso mesmo, é essa palavra, que esse tripé funcione, né? Mas que se a gente pudesse olhar para as nossas crianças, vamos supor, identificando esses talentos, talvez eles consigam, né, com muito mais sucesso fazer isso lá na frente, né? Identificando esses talentos e investindo o tempo deles, né? Investindo o esforço deles naquilo que eles são realmente bons, né? No seu objetivo, né? Isso aí. Isso mesmo. Por que eu tenho que estar tentando? Por que eu preciso ser bom em tudo? Na matemática, na arte, será que a gente precisa que fique uma outra reflexão, né? Será que a gente precisa ser bom em tudo? Será que é isso mesmo? Ou será que a gente não pode investir naquilo que a gente já é bom, né? Naquilo que naturalmente a gente já é bom. E aí vai trazer outros lances, né? Vai vir a felicidade, vai vir uma série de outras coisas ligadas a isso, né? É isso mesmo. É por isso que hoje a gente optou em falar um pouquinho mais sobre realização, né? Do que falar sobre a questão de, alcancei a minha meta, alcancei isso, alcancei o meu objetivo, né? Essa palavra realização, ela tem muito mais a ver com o tema e com aquilo que a gente
que almeja na nossa vida do que apenas um sucesso, né? Que está focado diretamente a algo específico, né? A vida é um todo, né? É um ciclo, né? É um todo. Verdade. Isso mesmo. Então, o Christian estava falando sobre o nosso livro, né? Que a gente pôde ler e que a gente vai deixar como indicação aqui para vocês. E desse livro geraram duas reflexões, né? O nome do livro é O Óbvio que Ignoramos, é esse livro aqui, né? Tu também tem, olha aí. Eu tinha pedido emprestado pro Christian o livro, né? Comecei a ler e realmente gostou. Fez sentido o livro, né? Como eu comecei a riscar o livro inteiro, eu resolvi, não posso riscar o livro da outra pessoa, tem que comprar, né? E aí, ia fazer uns resumos para mim, né? Isso aí, inclusive você ler algumas partes ali. Mas assim, essa troca ela é muito rica, né? Então, quando algo faz muito sentido, tem que comprar, né? Eu acho que esse livro nunca é custo, né? É sempre investimento. É investimento. E o livro traz duas frases que eu acho que estão muito ligadas ao que a gente falou, que o Christian falou antes também, que é: dinheiro é consequência do sucesso e não o contrário. Né? Dinheiro é uma consequência do sucesso e não o contrário. Por isso, aquela questão de que esse tripé, né? Talento, paixão e renda, tem que funcionar. Precisa estar rodando, senão... Tudo bem, tu vai sobreviver, tu vai conseguir um salário bom, mas lá pelos seus 30, 40, 50 anos você vai olhar para trás e dizer: mas eu tô correndo só atrás do dinheiro, né? Aonde está a realização de tudo isso? Aonde está a realização? Começa a virar um fardo, né? Começa a ficar pesado. Aí perde sentido, por causa do que a gente vai falar pro início. Qual é o propósito disso tudo? O que tem por trás de tudo isso, né? Se o propósito não estamos desmerecendo o dinheiro, né? Dinheiro é muito importante. A renda é fundamental. Sem dúvida. O tripé não pode... As três coisas têm que rodar ali. Sem dúvida. Dinheiro quando o dinheiro é consequência, ele vem junto com a realização, né? Mas o que a gente quer dizer é que talvez o foco não possa ser isso. E eu também não posso escolher a minha profissão baseada na renda. Só no dinheiro, não, com certeza. Isso, né? Então, porque lá na frente, alguma coisa vai acontecer. Né? Vai vir, vai vir, o fardo vem. Nós não teríamos tantas pessoas hoje insatisfeitas com aquilo que elas se propuseram a fazer durante a vida delas. Né? É isso aí. Outra frase que o livro traz, né, que eu acho que revelou uma reflexão que a gente tem que deixar aqui, é ser o melhor que pode ser e não ser o melhor do que os outros, né? Essa é a outra frase, né, que vem de novo revelar a questão da busca da validação e da comparação externa, né, se tornando mais importante para mim do que a minha própria resposta interna, né? Isso aí. Então é mais uma frase que a gente... olhar para você, né? Olhar para dentro e não para fora. O externo é o externo. Você tem que estar feliz contigo e realizado, né? E dentro dos teus objetivos e da realização pessoal. Uma coisa leva a outra, né? Quando eu consigo me conectar comigo mesmo, que nem a gente estava falando da questão da comunicação transparente, se eu me comunico transparente comigo mesma, eu consigo ter essa questão da confiança naquilo que vem de resposta interna, né? Isso aí. Então, pessoal, a gente espera, né, ter falado um pouquinho de uma forma simples, né, sobre o óbvio hoje. A gente gostaria mesmo de deixar algumas reflexões, né? Que a gente pense qual é o nosso talento, qual é a nossa vocação, né? O que eu faço bem, né? E algumas reflexões que a gente trouxe aqui no final também. E que a partir disso, a gente possa identificar algumas coisas óbvias que acontecem na nossa vida e que muitas vezes a gente ignora porque elas são muito simples, né? Muito evidentes, não deve ser isso. Mas não negligencia. E às vezes a gente nem enxerga, né? A gente não enxerga, é verdade. Às vezes não dá aquilo que eu falei antes do estalo. Eu não vi. É tão óbvio que eu não enxerguei. O óbvio precisa ser dito. A gente precisa falar sobre o óbvio. O óbvio garante o nosso resultado final, né? A gente instigou um pouquinho, né, nas nossas redes sociais antes da live algumas perguntas, né, Cristian? E eu acho que elas faziam muito sentido, né, em relação a isso, né? E se a gente passa a não ignorar mais coisas óbvias, a gente passa a ter resultados melhores. Com certeza a gente passa a ter resultados melhores, né? Isso aí. E aquilo que tu falou antes também, ali na questão do óbvio, o que é óbvio para mim, não é óbvio para quem está convivendo comigo, né, no relacionamento lá do trabalho, na família, na esposo, enfim. Tem que ter uma calma aí para tentar entender também o óbvio do outro. Ter essa empatia, porque senão acaba não funcionando o círculo aí, né? A gente tá tão dentro daquilo que a gente está fazendo, né? Tão dentro da nossa própria cabeça, que aquilo para nós já está processado. É automático. É automático, mas para outra pessoa que chegou agora, ela não tá entendendo, né? E aí a gente precisa falar o que a gente espera, né? A gente precisa falar o óbvio que para nós tá óbvio, mas porque para o outro não tá sendo. Nós tivemos aí, semana passada, um relacionamento assim, né? Eu e tu, eu faço teu marketing, e tu querendo uma coisa óbvia para ti, que não era óbvia para mim, e nós não estávamos nos entendendo, no fim das contas, por causa disso. E a gente precisava nos comunicar, né? Para que as coisas conseguissem ficar claras, porque o objetivo final era o mesmo, né? E era o mesmo, é isso aí. Só que o que estava óbvio para mim não estava óbvio, né? Faltava clareza na percepção de um e outro, né? Era uma coisa muito óbvia. Antes de fazer a live, eu fui lá na Aurélia, achei muito interessante buscar na Aurélia qual que era o significado de óbvio, né? Óbvio. Aí trouxe sinônimos de
claro, evidente, transparente. Então a gente pode usar todas essas coisas para identificar o óbvio, né, na nossa vida. Algo que é de simples entendimento, de fácil entendimento, tudo isso é um significado do óbvio. Legal. Beleza. Agradecemos aí o Gustavo, né? Obrigada pela presença, Gustavo. Obrigada pela participação na nossa live, né? Obrigado, Gustavo. Mesmo. A gente fica feliz aí de vocês estarem participando aí com a gente. Espero que a gente consiga estar de alguma forma contribuindo, né, com essas nossas pequenas falas que a gente traz aqui. Como a gente sempre fala, plantando alguma sementinha. Valeu mesmo, obrigado. Agradecemos, pessoal, a presença de todos vocês. Fiquem bem à vontade para estar interagindo com a gente. E depois a gente vai deixar no Views a nossa live de hoje. Se fez sentido para você, manda um aviãozinho para alguém que possa fazer sentido também, né? Quanto mais a gente divide, no final a gente acaba multiplicando, né? Essa é a frase que a gente usa sempre, né? Gratidão pela presença de todos. E até a nossa próxima live, né, pessoal? Isso aí. Pessoal, se gostaram do conteúdo de hoje, peço que indiquem, né? Como a Su falou aí. E sigam, peçam para outras pessoas seguirem o Insta da Suelen, né? @SuelenFlores. Aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube também, que a gente está com um canal aberto lá, novo. Acho que é Suelen de Oliveira Flores, o YouTube, se não me engano. Isso. E lá a gente coloca os resumos das lives, né, Su? A gente adapta ela, deixa ela mais enxutinha, com os resumos lá para outras pessoas que não puderam assistir hoje, assistam em outros momentos, né? Isso mesmo. Pessoal. E eu agradeço a todos aí pela presença, né, pela oportunidade da gente estar falando com vocês aí. Nos desafiamos em mais uma live, a quarta, né, Su? A quarta live, vamos e cada vez a gente vai nesse projeto. E cada vez a gente vai ficando mais experiente, mais tranquilo, e a gente vai melhorando aí os conteúdos e a abordagem para trazer para vocês aí o melhor que a gente consegue trazer nesse dia aí. Então tá legal. Obrigada, Fábio, pela participação também. Obrigada, muito bacana vocês estarem aí com a gente, ficando até o final. Valeu, gente. Valeu, até a próxima, então. então. Tchau.